Araçá. Tem São Gonçalo, Mururu e Siriri, Cuiabá, Cuiabá, do Cochipó, do Ouro, da Manga e do Piqui, da Lixeira e do Jardim Araçá. São Benedito, Parque da Exposição, Pecunda, Candeeiro, Parecé e Chovão. No CPA, onde à noite a gente para, da velha Prainha e Maria Taquara. Cuiabá, Cuiabá, Vila Real de Bom Jesus e Cuiabá. Tem Gegé, samba na avenida, mas ele lembra o cheiro que se vive a vida. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade do Congresso Brasileiro de Ciência da Mente, Cérebro e Educação, mais uma atividade da Trilha 3 sobre inovações em processos educacionais. E hoje a gente vai contar com a participação da Alexandra Moreira. A Alexandra, gente, seja bem-vinda, Alexandra, tudo bem? Olá, tudo bem? Que honra estar aqui. Seja muito bem-vinda, tá? Fique super à vontade. A Alexandra, gente, ela é psicóloga, psicoterapeuta sistêmica de casal e de família e pedagoga. Atualmente realiza uma pesquisa de mestrado em psicologia na Universidade Católica de Lisboa, na área de práticas dialógicas. Possui diploma internacional em práticas generativas, Foundation Interface de Taos Institute, eu acho que é isso, né? E participa de grupos de estudos e supervisão nas abordagens colaborativas e dialógicas. Na saúde mental, na proposta do Open Dialogue, ou Diálogo Aberto, em que é formadora assistente no curso oferecido pela Fundação Romão de Souza, em Portugal, e no Instituto NOUS, no Brasil. Integra como associada efetiva a equipe clínica do Instituto NOUS e no grupo de estudos do Núcleo de Saúde Mental,
Ela é membro titular da Associação Brasileira de Terapeutas de Família e da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. É também pós-graduanda em Linguística, Comunicação e Recursos Humanos. Que belo mini currículo, né, Alexandra? Que legal. Fico muito feliz em estar podendo mediar a tua palestra, tá? Fique muito à vontade, e a gente vai estar aqui tentando direcionar algumas perguntas no final, né? E a gente começar a fazer um diálogo aí, quem está nos assistindo nesse momento. Seja bem-vinda. É isso que eu espero. Vamos dialogar. Todas nós. Posso colocar aqui a minha apresentação? Estão vendo? Ainda não, mas eu acho que demora um pouquinho, né? Daqui a pouquinho você... Já coloquei, e agora? Oi? Não estou te ouvindo. Não. Reservar. Isso, agora. Opa. Falta só você projetar para a gente ver. E agora, estão vendo? Isso. Agora, perfeito, prontinho. Foi? Então, tá bom. Então, vamos começar. É uma grande honra estar aqui. Queria primeiro agradecer muitíssimo esse convite. Fiquei muito contente agora vendo esse vídeo incrível de abertura, dá uma emoção muito grande, né, do nosso país e de tudo que a gente tem produzido aqui. Estou muito contente de estar aqui e queria agradecer especialmente a Carla, que fez esse convite para mim. Bom, então a gente vai falar hoje um pouquinho de dialogismo, né, e as suas potencialidades para a educação. Vocês vão ver que eu vou um pouquinho além, eu vou falar um pouquinho de práticas pedagógicas também. Bom, já me apresentaram, né? Então, eu vou falar aqui rapidinho novamente, só um detalhe, eu estou entregando a dissertação daqui a algumas semaninhas do meu mestrado, e agora estou também como associada da European Family Therapist Association, que me deixa também bastante contente. E tem uma novidade também, que agora a gente faz parte do Núcleo Internacional de Práticas Dialógicas, e com isso a gente tem criado eventos pelo mundo inteiro para a gente começar aí a semear, a plantar e semear, né, sobre as práticas dialógicas, que eu acho que é o que o mundo precisa. E eu espero que vocês tenham essa sensação também quando a gente acabar a apresentação. Então é isso. E no meu tempo livre, eu gosto muito também de cozinhar, de tirar fotos, e eu sou viciada em livros de papel. Não sou muito tecnológica, não. Então vamos lá. Eu queria começar a conversar com vocês sobre o trabalho do FOT. O que é FOT? O FOT chama-se Família de Origem do Terapeuta. Como além de pedagoga e psicóloga, eu também sou terapeuta dialógica de casal e família, indivíduo. Nós fizemos um trabalho uma vez na minha formação do diálogo aberto, e antes do diálogo aberto, essa formação que eu estou sendo agora, estou tendo a honra de ser uma formadora assistente, no meu início de carreira como psicóloga e terapeuta, a gente tinha um foco muito grande na família de origem nossa. Como é que a gente concebia as relações familiares? Como é que era a minha relação com as diferentes pessoas? Quem era ouvido, quem não era ouvido? Que experiências significativas eu tive? Que ideia de família eu construí? Que ideia de casamento eu construí? De maternidade, paternidade, irmandade, enfim. A gente faz um trabalho muito profundo lá de trás, né? Porque a gente vai começar a trabalhar, a gente estava sendo preparado para trabalhar com famílias. Então, é um pré-requisito a gente entrar em contato com a nossa infância, com a nossa família, que ideia que a gente tinha de família, isso é essencial. E aí eu fiquei pensando,
Como é que a gente faz isso na área de educação? Quando a gente está estudando para ser professor, ou quando a gente vai fazer um trabalho de muito tempo com um grupo, né? Será que a gente faz essa preparação? Será que a gente volta para lembrar das nossas memórias educacionais, na época que a gente ia para a escola? E aí eu fiquei pensando em convidar vocês para algumas pequenas reflexões para a gente entrar no clima da nossa conversa. Primeiro, já que a gente vai falar de dialogismo, educação, eu queria que vocês pensassem o que é diálogo para cada um de vocês. Queria também que vocês pensassem como que vocês entram para um diálogo e como vocês saem desse diálogo. Há pessoas que vocês gostam mais de conversar do que outras? Por quê? Quando você foi verdadeiramente ouvido e legitimado? Quem foi essa pessoa que te ouviu tão bem e te legitimou? Você lembra quando isso aconteceu? E quem marcou a sua vida em termos de aprendizagem? Teve algum professor significativo? Teve alguém que ensinava você as coisas em casa, que você praticava, que você construía as coisas? Tem um colega de trabalho, de escola, que você se identificava e que ele te ajudava? Você lembra como você gostava de aprender? Que tipo de aluno você era? Eu lembro até hoje de algumas passagens de quando eu estava ainda antes do ensino médio, e eu tinha uma professora que ela fazia torradinha toda semana, era professora de geografia, eu morria de medo dela, era a professora Onélia. E eu lembro que ela dizia: torradinha de hoje, qual é o maior rio do Brasil? Qual é o maior rio do mundo? Qual é a capital da... Enfim, e a gente tinha muito medo da Onélia, mas quando a gente fazia viagem de turma, a Onélia era a professora preferida. E eu lembro de outros tantos, né? E depois eu tive um professor que me marcou muito no curso, quando eu estava estudando para ser terapeuta. Ele dizia, um dia ele falou para mim, eu estava falando de um caso, e ele disse: calma. Eu estava um pouco nervosa, que eu achava que eu não estava ajudando a família, e ele disse: calma, é no andar da carruagem que as abóboras vão se assentando. E eu nunca mais esqueci dessa frase. Então eu faço um convite para vocês pensarem em tudo isso que eu acabei de chamar para reflexão, para a gente poder entrar ainda mais no clima. É importante a gente também pensar qual é o nosso entendimento sobre educação. Qual a missão de educação para mim? Porque isso vai fazer toda a diferença agora nos slides próximos. E eu queria dividir um pouco com vocês das pessoas que me inspiram, né? Me inspiravam e continuam me inspirando na área da educação. E que a missão que eu vejo é muito partilhada, né? Com que esses grandes pensadores também pensam. E foi difícil, né? A gente fazer... Eu fazer esses recortes, porque eu tenho muitas inspirações, né? Ainda bem. Mas tem uma pessoa que vai me marcar sempre, e tudo que ele fala é extremamente atual, que é o nosso grande educador brasileiro, Paulo Freire, né? Educador e filósofo. E ele é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, né? E ele influenciou um movimento chamado pedagogia crítica. Então, quando a gente pensa em Paulo Freire, a gente precisa ir para essa ideia de uma prática libertadora. E então eu lembro, eu deixei aqui em negrito as palavras que me chamam muito a atenção na proposta de Paulo Freire, né? Porque ele diz que uma educação, para ela ser libertadora, ela precisa
criar possibilidades de produção para a gente construir o conhecimento, né? Ele fala muito como é importante a gente ter coerência daquilo que a gente ensina ou daquilo que a gente constrói com a vida, com a história daquela pessoa que está ali com a gente, daquele aluno, né, daquele aprendiz. E ele fala muito da humildade e da tolerância, e a gente vai ver lá um pouquinho mais para frente, o quanto essa ideia de humildade, ela está dentro também das práticas dialógicas e pós-modernas. E ele fala de uma coisa muito bacana, que é essa ideia do inacabamento. E que tem um outro pensador que eu vou trazer daqui a pouco, que ele fala essa ideia, né, do aberto, do inacabado, do que é um processo que não termina nunca, e que bom, né? Que deve ser movido pela nossa curiosidade, pela nossa alegria, pela nossa esperança, pelo respeito da autonomia ao outro, e principalmente a gente acreditar que a mudança é possível, é muito possível, né? E esse conceito também do reconhecimento cultural, de um conhecimento que é contextualizado, né? E que fala de afetividade e fala também de criticidade, e que só dessa forma a gente consegue transformar a sociedade. E ele fala muito da ideia do estímulo ao diálogo, que é o que a gente vai falar mais a fundo daqui a pouco. Uma outra inspiração minha é o Edgar Morin, que fez 100 anos, eu acho que é umas 2 semanas ou 3 semanas atrás, né? Ele é antropólogo, sociólogo e filósofo francês. E ele traz algo que é extremamente atual, que são os 7 saberes necessários à educação do futuro. Não vai dar tempo da gente falar sobre todos eles, mas eu acho interessante, né, por onde ele caminha. Então, ele fala muito dessa importância da gente perceber a vulnerabilidade do conhecimento, né? O conhecimento, ele é vulnerável ao erro, como a vida é, né? Fala dessa ideia do reconhecimento da humanidade. Ele fala de um exemplo que não adianta a gente pegar uma lágrima do choro e ver no microscópio, né? Para ter aula, não sei, de ciências, de biologia, né? Ele diz, é muito importante a gente saber de onde vem esse choro. Quem é que está chorando? É lindo, né? Então, ele fala muito também dessa ideia da gente não compartimentalizar o conteúdo, como as escolas ainda, né, fazem. Ele fala da ideia da diversidade, do respeito ao planeta, da complexidade. Fala que a gente precisa estar prontos para o inesperado, que é algo, né, antagônico, mas, enfim. Então, ele explica muito isso na obra dele, e tem um ponto muito interessante, além da ética, ele fala da compreensão de si mesmo e do outro. O quanto isso é essencial, essas trocas de olhares e de compreensão e as trocas empáticas no processo de educação do futuro. E é aí, pegando esse gancho, que a gente vai continuar. Então, o Morin, ele defende uma reforma que ele não é programática, ele está indo além. Ele disse que ele gostaria e que ele acha que para o futuro a gente precisa pensar numa reforma paradigmática. Essa inspiração, ele não vem exatamente da área da educação escolar, né? Mas ele é um cientista agrônomo, né, botânico, inventor, incrível norte-americano, né, o George Carver, que ele disse, todo aprendizado é entender os relacionamentos. E, bom, quem é da área de educação, né, é impossível a gente não falar do Vygotsky. Aliás, o diálogo aberto, que é uma abordagem para tratar questões ligadas à saúde mental, que está dentro das práticas dialógicas, ele se inspira muito Bakhtin, e um deles também, Vygotsky.
E por quê? Né? Porque o Vygotsky fala da aprendizagem como uma experiência social. Ele diz que o ser humano, ao nascer, ele já é um indivíduo social, e que desenvolvimento e aprendizagem, eles são processos que estão diretamente relacionados. E tem uma frase dele que é belíssima, né, que é: na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Eu preciso do outro, e o outro precisa de mim. E o Vygotsky fala dessa ideia, né, que o desenvolvimento da linguagem, ele implica necessariamente o desenvolvimento do nosso pensamento, porque é através da linguagem que o pensamento vai ganhar existência. E ele fala de duas zonas de desenvolvimento, né, de aprendizagem. Uma, ele fala a zona de desenvolvimento real, e ele está falando do mundo infantil, quando a criança soluciona problemas de uma forma independente. E depois ele fala da zona de desenvolvimento potencial, que é o que a criança pode alcançar, né, os outros níveis de complexidade que ela pode alcançar, quando ela é mediada por alguém, ou por algo, mas é uma mediação que ela sofre. É como se, imagina uma cena sempre de um adulto pegando pela mão e levando e dizendo: eu estou aqui com você até você conseguir chegar nesse lugar sozinha. Então, ele diz que dar voz, por isso que dar voz às crianças é essencial para a gente poder exercitar o pensamento. E a última inspiração aqui é o César Coll. Não sei se vocês conhecem, o César Coll, ou Coll, é um psicólogo espanhol, e ele foi um dos principais coordenadores da reforma educacional espanhola. O César Coll, ele fala muito de uma educação com uma abordagem personalizada. E o que é isso? Ele fala que é a capacidade que o aluno tem de poder tomar decisões sobre o próprio processo dele de aprendizagem, né? Incluindo o que, como, quando, né? E quando essas decisões são reconhecidas e aceitas, e o professor oferece e ajusta o tipo de intensidade desse suporte, né? Para ele poder levar em conta essa capacidade. É muito interessante, é uma abordagem que foca muito na voz do aluno, né? E que traz a importância dessa voz, não só na hora de uma autoavaliação e etc., mas desde o planejamento. E isso é uma coisa, às vezes, que não é muito fácil, né, da gente fazer, é incluir o aluno desde o início do processo, né, do planejamento, desenvolvimento das atividades, o reconhecimento e aceitação, então, desse aluno controlar o seu próprio processo. Enfim. E aí, eu queria convidar vocês a pensar no seguinte: que relações será que a gente pode estabelecer entre o dialogismo, práticas dialógicas e colaborativas? Eu gosto de botar barra, porque eu acho que elas conversam muito entre si, e a educação. Vamos lá. É impossível a gente falar de dialogismo sem apresentar Bakhtin. Bakhtin era um filósofo russo, e eu nomeio ele o pai do dialogismo, né? Então, o Bakhtin diz que o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, e nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura e uma sociedade. Ele tem um conceito que eu acho que é um dos conceitos mais lindos de Bakhtin. Já ouvi pessoas falarem exotopia e exotopia, mas, bom. Uma relação dialógica produtiva para ele é quando se cria exotopia, ou seja, quando, a partir do que percebo, no que você vê em mim, eu consigo ver-me de maneira diferenciada
e não coincidente com a visão que eu tinha a meu próprio respeito antes. E isso vai resultar num acréscimo de visão e de consciência que eu não tinha a respeito de mim mesmo. Eu acho isso de uma sensibilidade muito, muito incrível. Então, esse processo exotópico, ele se realiza justamente quando eu estou munido desse olhar do outro, do seu olhar, eu retorno a mim mesmo e efetivamente coloco em ação o excedente, o que transborda da visão que o outro me proporcionou. O que isso, né, isso faz com que atualiza muito o que eu penso do mundo e de mim mesmo, né? Eu acho isso muito maravilhoso. Então, para Bakhtin, cada um de nós vai sempre ocupar um lugar único num determinado momento da existência. E isso, para ele, é uma singularidade intransferível. E Bakhtin traz uma ideia muito interessante, que conversa muito também com o que a gente estava falando antes sobre as inspirações, né, na área de educação que eu tenho, que é essa ideia do sujeito social, né? E ele diz que viver significa participar de um diálogo, interrogar-se, escutar, responder. Então, toda atividade mental, ela situa-se em território social. Então, a noção desse sujeito, ele é agora um sujeito que ele é social. E, por ser social, ele é caracterizado por pertencer a uma classe social em que dialogam os diferentes discursos da sociedade. Nós temos vários discursos dentro de nós. E ele diz que o dialogismo interacional, que é um conceito dele também, desloca essa ideia do conceito de sujeito que perde o papel do centro e é substituído por diferentes vozes, que fazem dele um sujeito que é histórico e ideológico. E ele chama essas vozes de polifonia. Ele diz que nós somos habitados por uma polifonia, né? Então, e para a gente, fechando aqui um pouco do Bakhtin, ele fala que o diálogo é uma corrente inserida numa cadeia infinita de enunciados, que ele chama de atos, né? Em que uma dúvida leva a um ato, que leva a outro ato, e isso é infinito, é infinitamente. Então, ideologismo fala de dissenso, fala de estranhamento também, fala de encontro com a diferença. Quantas vezes a gente não é chamado para uma conversa, ou a gente entra para um diálogo, em que a gente imagina que a gente precisa ou concordar ou discordar. Quando que diálogo, muitas vezes, não necessariamente é isso, né? Mas nós fomos ensinados assim, essa ideia meio dicotômica, né? Sim e não, preto e branco, escuro claro, concordar ou discordar. E quantas vezes somos incompetentes na manutenção dessa diversidade? Eu acho que hoje em dia não se tem mais nenhuma dúvida, né, da importância da diversidade. As singularidades só aparecem quando a gente tem diversidade, né? Mas a gente manter essa diversidade, principalmente quando a gente está falando de educação, é algo muito desafiador, porque ela nos tira do lugar. Então, eu gostaria agora que a gente falasse um pouquinho sobre as ideias pós-modernas. Por quê? Porque as práticas dialógicas e colaborativas, elas aparecem muito dentro desse momento da história, do pós-modernismo. Só que o pré-modernismo, ele surge
quando a gente fala do giro linguístico. Não sei se vocês já ouviram falar do giro linguístico, também não vamos aprofundar, mas só para a gente contextualizar, que eu acho muito importante, o giro linguístico, ele é um movimento que aconteceu na década de 70 e 80, mais ou menos, em que estudiosos começaram a adotar a expressão para designar a progressiva atenção que foi dada à linguagem nas ciências humanas e sociais. E não é apenas a referência central à ideia de linguagem, mas também há uma nova concepção de realidade. Assim como há um momento de emergência de novos conceitos sobre a natureza do conhecimento e a própria concepção da linguagem, isso deu aí uma reviravolta em muitas áreas. E ele não foi um fato preciso, mas ele foi um fenômeno que vai se formando progressivamente e que adota várias modalidades ao longo do seu desenvolvimento, né? Então, são várias áreas do conhecimento, não só filosofia, psicologia, educação, até arquitetura, enfim. O que o giro linguístico nos traz, né? Que essa ideia de linguagem, ela foi completamente revisitada. Então, que a gente tinha antes uma linguagem que era concebida como um simples meio para a gente traduzir ou representar uma realidade, né? Então, eu usava a minha linguagem como uma descrição, para descrever as coisas, para observar coisas e descrevê-las, né? Nessa nova perspectiva, a linguagem, ela é vista como performativa, ela gera ação. Então, ela passa a ser considerada como instrumento para exercitar o nosso pensamento e constituir as nossas ideias, não só expressá-las. Linguagem é ação. Então, se eu digo para alguém, eu amo você, ou eu odeio você, eu causo no outro uma sensação muito diferente, né? E as nossas ações, elas são tomadas de acordo também com as nossas emoções. Linguagem é ação. Então, o movimento pós-moderno surge daí. E as práticas dialógicas e colaborativas, elas são consideradas práticas que estão dentro desse movimento pós-moderno. E o que significa isso? A gente aqui começa a ter agora um foco muito mais no processo do que no conteúdo. É muito mais importante a gente saber, por exemplo, como que as coisas são construídas, que caminho as pessoas fazem para construir as ideias delas. Então, a realidade, ela começa a ver não como uma realidade ali, observável fora de mim. Ela é uma descrição linguística de alguém que a observa. E o conhecimento, ele não é um conhecimento estanque, ele é um conhecimento que ele é resultado de intercâmbios sociais. E ele está ali, naquele momento da história, e ele é narrado por um grupo pertencente àquele momento da história. Com isso, a gente começa a pensar nessa ideia de que a gente não pode mais generalizar. Porque se é contextualizado, e se eu estou falando algo a partir da minha observação, eu não posso generalizar. Bom, já falamos do conhecimento, e agora a gente tem uma ideia muito importante, que é o significado. Então, o significado, eles são construídos na relação. Então, o que são verdades, afinal? A minha verdade é a sua verdade? Como que a gente constrói esse entendimento do que é verdade? Que sentido você dá e que sentido eu dou? E essa ideia de que todo objeto é observado por um observador. Tudo no mundo que é observado por um observador. Então, com isso,
a gente conclui que as descrições e as formas de pensar, elas precisam ser cuidadas e refletidas sempre como, para que elas servem, em que situações, para quem, a quem a gente responde, a quem estamos sendo responsivos, né? Essa descrição serve para quê e para quem? Então, aqui a gente começa a entender que o significado, ele é construído no espaço entre você e eu, no espaço interpessoal, na troca relacional. As palavras proferidas por uma pessoa, elas não possuem um significado em si, até que o outro dê um retorno a ela, até ela perceber a responsividade do outro. Porque se eu falo algo que o outro não entende, aquele algo vai existir para o outro? Então, não existe uma narrativa independente do autor. Então, a gente precisa estranhar coisas naturalizadas, estranhar o que é familiar. Precisamos, então, enfatizar o que se faz com a linguagem em processo, pois a linguagem é uma ação conjunta. Tem a ver com a interação. E como que a gente tem cuidado das nossas interações quando a gente fala de educação? E aqui eu chamo uma grande inspiração, que é o Jaakko Seikkula, que é um pesquisador e psicólogo, né, finlandês, que foi o idealizador dessa abordagem do diálogo aberto. E ele diz que o dialogismo é um modo de vida que aprendemos imediatamente após o nascimento. Primeiro aprendemos a respirar, inspirar, expirar. E logo depois a ser um participante ativo em relações dialógicas, nos quais respondemos às expressões daqueles à nossa volta. E desencadeamos ativamente suas respostas às nossas expressões. Quando a gente fala que a gente trabalha numa prática dialógica, significa que nós estamos atentos a essa ideia de responsividade. O que eu causo no outro e o que o outro causa em mim. Então, cada troca dialógica, ela vai ser sempre singular e dentro do contexto daquele momento. E o Jaakko fala uma coisa muito interessante, que ele diz que é o conceito de embodiment, que é super difícil da gente traduzir, mas que ele diz que nós somos narrativas corporificadas. Na verdade, os nossos corpos são narrativas. A nossa voz é um instrumento da narrativa. Então, quando a gente fala, a gente está falando de um aqui e um agora. Esse corpo está falando, né? E isso, a gente vai ver um pouco mais para frente, quanto é importante a gente pensar nisso, né? O quanto isso aqui é uma coisa só, e é uma narrativa. Então, como a gente já falou, é a resposta do outro que vai dar sentido ao que eu falo. E aí eu deixo uma pergunta para nós aqui. Com que parte de mim eu converso quando eu estou ouvindo você? Quando eu ouço o outro? Que parte? Porque vocês já repararam que a gente nunca consegue captar tudo que um outro fala, né? Nunca. A gente sempre faz recortes. Por que será que a gente faz esses recortes? Como a gente faz esses recortes, né? E daquilo que eu recorto, como que eu devolvo para o outro? Aquilo que era dele, que eu misturei com o que é meu, e eu devolvo para ele. E aí, eu convido uma outra grande autora para conversar conosco, chamada Harline Anderson, que eu a chamo de a mãe da terapia colaborativa, né? E ela tem um artigo maravilhoso chamado Um Convite ao Diálogo, e que ela diz o seguinte, que no diálogo, ela faz uma metáfora muito interessante, que nós recebemos e somos recebidos pelo outro. Então, ela faz uma metáfora do anfitrião e do convidado.
E ela diz que quando a gente recebe alguém, por exemplo, na nossa casa para jantar, por exemplo, a gente coloca a nossa melhor toalha, a gente não vai fazer um churrasco para quem é vegano, né? A gente recebe com todo o respeito e valorizando, né, o outro nas palavras, nos gestos, a gente coloca o melhor copo, a gente faz a comida mais gostosa, a gente pega aquela receita especial. A gente acredita que o outro possui algo de valioso para partilhar conosco e por isso ele está na nossa casa. E o convidado, ele tem o cuidado de não ser invasivo, ele respeita aquela intimidade, a privacidade do anfitrião dele, né? Então, ela faz essa metáfora do anfitrião e do convidado do jantar para o diálogo. Como que eu convido o outro para dialogar comigo? E eu, quando sou a convidada, como que eu faço? Eu invado espaços? Eu preparo a minha melhor parte de mim, a que ouve com mais curiosidade, com mais genuidade o outro? E ela diz assim que o diálogo envolve então um processo de escutar, ouvir e falar, reflexivos e intimamente entrelaçados. Ouvir é um processo contínuo de tentar entender o que pensamos que a outra pessoa disse e o que escutamos. Só que a gente tenta entender respondendo. Respondendo para entender envolve genuinamente curiosidade. Para a gente poder fazer perguntas para aprender mais sobre o outro e a respeito do que ele está dizendo, e não o que eu acho que ele deveria ter dito. E aí, esse diálogo é para a gente checar os nossos saberes, e saber que o que você escutou é o que a outra pessoa esperava que tivesse ouvido. Então, respondemos ao convidar o outro a falar. E desse modo podemos ouvir e responder de novo. Então, em cada situação que nos encontramos, nós devemos ser ouvintes muito respeitosos. É muito bonito, é muito sensível, né? O Peter Robert é um terapeuta familiar belga e psicólogo que eu gosto muito. E ele tem uma ideia muito interessante quando uma família procura para falar de um problema. Ele diz assim: diálogo útil é quando sentimos que faz sentido falarmos juntos sobre as preocupações, ao invés de estarmos focados só na solução do problema. Essa foi uma frase que me marcou muito como profissional. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Bom. Né? Alguns desses pontos, não? O Tom Anderson, ele é um psiquiatra familiar e conhecido como criador de processos reflexivos. E a ideia dele é fazer trabalhos, né, com as famílias, mas que hoje em dia a gente sabe que os processos reflexivos são extremamente úteis para a gente utilizar em escolas, além da terapia, né? E ele diz que esses processos, a forma que ele explica esses processos, ele diz sempre o seguinte, dizia, né? Não são um método, são uma maneira de pensar. E ele diz para a gente refletir sobre a ideia de que a linguagem não é inocente. As palavras são grávidas de outras palavras. Quando a gente ouve, por exemplo, a palavra ele é um alcoolista, o que vem à nossa cabeça? Uma pessoa caída, bêbada, uma pessoa que não consegue articular uma fala, provavelmente alguém que não leva a sério o trabalho, provavelmente alguém muito agressivo, provavelmente alguém desrespeitoso. A gente já vai criando julgamentos e ideias a cada palavra que a gente usa,
o Tom Anderson era muito delicado no tratar com o outro. E um dia ele disse para uma paciente dele: se essa lágrima pudesse falar, o que ela diria? E ele diz que as palavras nos tocam e nos movem. O ouvinte que vê, tanto quanto ouve, vai perceber que as diversas palavras faladas, elas tocam a pessoa que fala, de maneira diferente. A pessoa que fala é ela própria afetada pelas palavras quando elas chegam aos seus ouvidos. Algumas palavras tocam aquele que fala tão intensamente que o ouvinte pode ver o movimento de quem fala. A gente olha para os nossos alunos, para os nossos clientes. Algumas vezes são pequenos esses movimentos, outras vezes são maiores. O Tom Anderson trabalhou muito no início com uma fisioterapeuta. E tem um outro, fazendo aqui um parênteses, tem um autor que a gente estuda muito no dialogismo também, que é o Schotter, John Schotter, e ele diz: vocês já repararam que a gente só fala na expiração? Então, o ouvinte pode notar uma mudança na fisionomia, na expressão do olhar, um movimento na cadeira, uma tosse. Essas são as palavras que me interessam em particular, ele dizia. E eu fico pensando que a gente só se questiona quando imagina que as coisas podem ser diferentes, né? E o Tom Anderson, com os processos reflexivos, que não vai dar tempo, infelizmente, da gente explicar exatamente, né? Mas ele dizia o seguinte, como eu acabei de falar, né? As palavras são grávidas de outras palavras. O que eu faço com o que eu ouço do outro? Ele dizia que a gente pode sempre aumentar o nosso repertório. A forma com que a gente entende uma situação pode ser vista, pode ser explicada, pode ser encarada de outras maneiras. Então, é muito interessante a gente ouvir o outro quando ele está falando algo numa conversa dele, ou quando a gente está em diálogo. O que será que a minha fala provoca nele? Como ele me devolve isso? Olha que interessante, às vezes, a forma como o outro entendeu o que eu disse. E ele diz, como Bakhtin também, né, que nós somos habitados por muitas vozes. Muitas. Nós somos habitados pelas vozes dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos irmãos, dos nossos amores, dos nossos desamores, da sociedade, do chefe, do melhor amigo, de quem a gente não gosta. Então, é muito importante que a gente fique atento para pensar que vozes, às vezes, estão falando mais alto dentro da gente, quando a gente passa por alguma situação, quando a gente está interagindo com alguém. E ele propõe relações mais horizontalizadas, porque se eu sou genuinamente aberto para o que o outro quer me dizer, se eu quero ouvir o outro na sua integridade, se eu estou ali para perguntar algo sobre o outro, a gente tem uma relação mais horizontal. E tem uma coisa muito interessante, a gente que trabalha também com pesquisa, que é a gente tomar consciência de que a gente sempre, ao fazer escolhas, nós deixamos muitas coisas não escolhidas. O que será que me faz ouvir uma história de uma maneira diferente da que o outro ouviu? Ele diz, o que vemos e ouvimos está mais relacionado ainda com o que buscamos e prestamos atenção. Não vemos aquilo que não buscamos e não ouvimos aquilo que não prestamos atenção. Sendo a vida tão rica e plena,
Portanto, há sempre, em qualquer situação, muito mais a se ver e a ouvir do que somos capazes. Então, quando a gente escolhe algo para entender, para pesquisar, para mergulhar, eu estou deixando muitas outras possibilidades, que poderiam também ser muitas outras verdades, entre aspas. Então, que narrativas eu tenho em mim que me fazem ouvir desse jeito e não do outro jeito? E aqui agora, vamos ver como é que está o tempo aqui. Estamos bem. Espero não estar indo muito rápido. Como psicóloga e terapeuta dialógica, eu gosto mais das perguntas do que das respostas. Eu sempre acho que, na minha profissão, né, as coisas mais poderosas que eu tenho são a minha escuta e a minha pergunta. E a minha pergunta vem da minha curiosidade, né? Então, eu queria levantar algumas reflexões aqui, né? Bom, a linguagem, como a gente viu, ela está no contexto da relação, ou seja, a narrativa, ela se dá no contexto da relação. Então, o sentido acontece no contexto dessa relação, ou seja, tudo é uma ação conjunta entre eu e você, entre você e eu. Será, sabendo que tudo isso é uma ação conjunta, será que a gente enfatiza isso na forma de vermos a nossa educação? Quando eu compartilho uma narrativa com alguém, eu também compartilho afeto. Que afeto você tem compartilhado? E com quem? Que tipo de perguntas a gente faz para o nosso aluno, no meu caso, para um cliente, né? E para si mesmo, como profissional. O Peter Robert, aquele que eu mostrei, ele disse que ele adora fazer uma conversa de feedback no final das sessões. Ele não pergunta só como o cliente dele está. Ele pede para o cliente dele falar dele como profissional. Quando a gente pergunta para os nossos alunos, né, sobre a nossa prática, como é que a gente ouve isso? A gente pergunta para ele? Como juntos a gente consegue recontar uma narrativa que vem saturada pelo problema? Quem aqui nunca teve uma narrativa saturada pelo problema? Quantos problemas a gente encontra, né, na escola, nos nossos consultórios, nas salas de aula? Será que a nossa educação hoje, do jeito que ela está, ela dá recursos para dialogar com opiniões diferentes das nossas? O meu aluno, ele participa do processo dele de forma realmente autoral? Será que as minhas perguntas, elas estão gerando mais experiências do que informações? A gente não precisa mais falar, né, que essa ideia da educação bancária, né, que lá atrás o nosso Paulo Freire dizia, né, desse depósito de informação, não existe mais há muito tempo, quer dizer, não deveria existir, né? Ou seja, será que as perguntas que eu faço para o outro, elas estão gerando experiência, curiosidade, criatividade, desejo, né? Como é que será que a gente cria conversas mais generativas dentro da sala de aula e na comunidade escolar, na rede? O que é uma conversa generativa? É uma conversa que abre conversas. E nesse contexto, eu fico também me perguntando, por que será que a gente avalia alguém, né? Será que a gente se dá conta? Porque isso é uma coisa tão inerente ao processo de aprendizagem, né, de escola e etc., avaliar.
para que a gente avalia alguém? Eu penso que é para a gente propiciar uma transformação. E aí eu fico pensando que tipo de avaliação eu proponho? Ela é uma avaliação do processo ou é uma avaliação classificatória? Se eu me baseio só numa avaliação classificatória, que chances eu estou dando para a transformação, né? Será que eu crio oportunidades de aprendizagem, de transformação, quando eu foco apenas numa avaliação classificatória? Perguntas. E eu como profissional, você como profissional, a gente está atento às nossas responsividades? Eu me avalio como? Que vozes eu ouço? Que vozes eu penso assim, essa pessoa que eu vou ouvir o que ela tem a me dizer. Essa aqui já não me interessa. A gente faz isso de vez em quando, né? Por quê? Quem a gente escolhe dialogar sobre a gente mesmo e o nosso processo? A polifonia na minha sala de aula? A polifonia no grupo em que eu trabalho? E aí eu fico pensando, né? As relações, do jeito que a gente está hoje, né? Ligado no 357 volts, com esse boom de informação, com as redes sociais nos exigindo coisas 24 horas por dia, às vezes eu tenho uma sensação de que as relações estão desaparecendo de uma certa maneira, que a gente está criando uma sociedade que não sei se a gente está se apoiando como a gente deveria, as polaridades estão muito grandes, né? Porque a gente aprendeu que o diálogo é concordar ou discordar, né? Será que eu tenho uma sensação de que a gente está conversando pouco, que a gente não está cuidando muito das nossas relações. Então, eu coloco aqui uma ideia, né, de que trabalhar com projetos colaborativos e criar comunidades de aprendizagem em que a gente foque na relação com o outro, ela é primordial, né? Eu lembro uma vez que, quando eu trabalhava numa escola, muitos anos atrás, uma escola foi a minha grande escola de vida na área da pedagogia, da educação, uma escola no Sul, que surgiu da ideia de muitos professores que saíram do ensino mais tradicional, né, aquela ideia bem, alugaram uma casinha pequena, pintaram as paredes, criaram um grupo de estudo e foram fazendo uma escola de acordo com o que acreditavam, né, um processo muito lindo. Hoje o nome dela, ela ainda existe, vai fazer 30 anos, a Escola Autonomia. E eu lembro que numa reunião de professores, a diretora era uma alemã, muito legal, e ela tinha muito essa ideia da construção dos significados, né, do coletivo, e ela disse assim, o que vocês fariam numa situação X? E alguém disse assim, eu faria um trabalho de grupo. E aí ela perguntou, os seus alunos sabem o que é um trabalho de grupo? E a gente ficou assim, claro que sabem, né? E aí que eu me dei conta de uma coisa, talvez eles não saibam. A gente já parte do pressuposto que é algo inerente, né? Vamos fazer um trabalho de grupo, a gente se junta e trabalha. O que é um trabalho de grupo? Que processos são importantes para o trabalho de grupo? Como é que a gente faz para ouvir o outro, para construir uma ideia no coletivo, para dizer, essa ideia não sei se
né? Tenho dúvida quanto a essa ideia. Por que que você pensou dessa forma? Como é que a gente distribui as tarefas? Como é que a gente apresenta? A gente diz trabalho de grupo, né? Bom, e nenhum aprendizado significativo acontece sem um relacionamento significativo. Será que as nossas escolas e a forma com que a gente vê a educação, ela está preocupada com os relacionamentos? Não sou eu, não é você, somos nós. E o que acontece entre nós? Estamos terminando, o John Dewey, que é um filósofo e um pedagogo norte-americano, diz uma coisa muito linda, que é: educação não é a preparação para a vida, ela é a própria vida. E aí eu termino com uma frase do Galton. Galton é um terapeuta familiar canadense, psiquiatra, que uma vez veio ao Brasil, esteve em São Paulo conosco, e ele disse que esperança para ele era vislumbrar um futuro preferido no momento presente. E o nosso trabalho, ele não existe sem esperança, né? Sem a convicção de que transformar algo é possível. Então eu queria agradecer. Uau, me preparei para 1 hora. São 3h30 em ponto. E, enfim, aqui eu deixo a logo do Instituto Nous, que é um instituto que eu trabalho, um dos locais que eu trabalho, mas eu posso dizer que é a minha referência, é o Instituto Nous, e que funciona como um grande berço, né, das práticas geológicas, colaborativas, sistêmicas, pós-modernas. E o Instituto Nous, ele é também, ele tem uma editora chamada Nova Perspectiva Sistêmica, que é uma revista científica, o acesso é gratuito, e nela vocês encontram muitos autores, desses que eu acabei de apresentar, né, muitos autores nacionais e internacionais, que discutem a questão das ideias sistêmicas pautadas no construcionismo social, nas práticas colaborativas e dialógicas. Ok? Então, eu convido vocês a visitarem o site do Instituto e a revista. Vocês vão encontrar coisas muito interessantes lá. Muito obrigada. Nossa, que legal! Parabéns pela palestra, tá, Alexandra? Você deu 1 hora e 1 minuto. Você foi assim, ó, certinho. Que bom. Alexandra, parabéns, sua palestra foi brilhante, a palestra de dialogismo e suas potencialidades para a educação foi muito Obrigada. reflexiva. Eu que sou aqui professora, fiquei assim, numa viagem incrível. E a Que gente bom. tem aqui uma pergunta para você, Tá. que é da Carla Gabriela, desculpa, eu não entendi o sobrenome, eu não sei falar o sobrenome, tá bom? Mas olha lá. Como sermos dialógicos em tempos tão corridos? Na mesa de ontem, falamos do estresse, do imediatismo e da sociedade patológica que adoece o outro. Gostaria que comentasse um pouco sobre isso. Uau! Pergunta de $1 milhão, Carla. Como é que a gente consegue ser mais dialógico nesses tempos, Alexandra? Pois é. Eu acho que, primeiro, é a gente ter curiosidade pelo outro. Esse é o motor de tudo, né? Porque se eu tenho curiosidade, eu tenho tempo, né? Porque eu estou curioso, então é algo que me faz despender tempo para, doar o meu tempo para, né? E quando eu estou curioso pelo outro, pela história do outro,
é uma forma de dizer, eu estou aqui para você. Quando eu ouço o outro com curiosidade, eu estou dizendo para ele, eu estou dando o meu tempo para você. E eu acho que sem esse movimento de abertura e de uma escuta genuína, né, e humilde para dizer, esse outro tem algo diferente do que eu penso, sempre vai ter. E eu não cresço sem a diferença, eu não cresço sem a diferença. Né? Então, se eu quero crescer como pessoa, como ser humano, né? E se eu quero ter tempo, vamos trabalhar a nossa curiosidade, vamos nos repensar, né? Eu acho que é dessa forma, é abertura e é desejo. Muito bem, legal, muito bacana. Ó, deixa eu Um te beijo falar. para Carla. A Carla também, ó, ela comentou o Ah, seguinte: essa dicotomia reduz a capacidade de olharmos as potências das uhum, diversidades. uhum, E, e, e aí a Rosemary Úrsula, ela falou, uhum. emocionante a sua apresentação e as reflexões Nossa, lançadas. obrigada, E obrigada. olha, a Rosemary Úrsula realmente é o mesmo sentimento que eu tive, sabe, Alexandra? Foi Ah. muito emocionante as suas palavras, a forma com que você foi conduzindo. Eu fiquei muito feliz de estar podendo estar contigo aqui e anotei muita coisa também. Que bom. Muita coisa que serve para a gente também fazer uma reflexão. Eu Hum. fiquei muito feliz de você já ter começado já citando Paulo Freire, né, já Ah. trazendo. Uma brasileira, falando num congresso brasileiro de educação, e não falar de Paulo Freire, não. Pois é. E de fato, esse dialogismo é uma necessidade que a gente precisa realmente estar tentando exercitar, estar tentando aprender, Sim, porque eu lembro que uma vez me falaram que as pessoas não dialogam mais, né? Elas só querem ganhar ou perder. exato, exato. E você falou em algum momento, né, que às vezes alguém nos ensinou que dialogar é só ganhar e perder. A E, gente é obrigada, né, parece que a gente já está ouvindo o outro assim, vou concordar ou discordar, né? isso, Enquanto que é exatamente. muito mais interessante eu tentar entender por onde aquela pessoa está pensando, como que ele construiu aquela ideia, né? Eu acho isso tão mais interessante do que eu ficar nessa posição, concordo ou discordo, porque eu não aprendo nada desse jeito, né? Quando você traz, assim, porque o tema da mesa é essas possibilidades da educação, né? E Uhum, quando você traz, assim, cujo foco do dialogismo é as relações, né? São as inter-relações, uhum, e até sua resposta também, né, a Carla, foi na uhum, questão do interesse pelo outro, né? O que de fato é uhum, genuíno na gente, até que ponto a gente de fato tem uhum, curiosidade e tem interesse pelo uhum, outro. Eu acho que isso é uhum. um dos principais, e não na gente, né? E não em ganhar ou perder esse, né? Exato, Então, exato. assim, eu fico muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, até agora. Mas olha, eu fiquei realmente muito feliz, tá, Alexandra? Muito Nossa, curiosa. Vou te procurar aí. Eu espero também que vou oba! procurar o Instituto, porque de fato eu percebi que pode acrescentar muito, principalmente a mim como docente, né? Deve ter aí Uhum. muitas publicações, muito, Sim, muito conteúdo que a gente precisa se aproximar, sim, tá tem bom? bastante coisa lá de diferentes áreas. E a gente precisa cada vez mais começar a trabalhar em rede, né? Isso. Não é interdisciplinar, não, é rede que a gente está falando agora, né? Então, sem ele, o meu olhar não é o mesmo. E assim a gente vai, né? Sem o outro, meu olhar não é igual. Então, é isso, a gente trabalhar em rede. Olha, preciso realmente agradecer de novo por essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui. Eu fico curiosa para saber quem está aí do outro lado, quem são essas pessoas, e assim, vamos dialogar. Me procurem, vamos conversar. E de fato, falando em rede, né? Como você lançou aí uma grande rede
e grandes possibilidades. Eu espero que a gente pesque aí muita coisa fazendo aí esse trocadilho. Você lançou muitas reflexões e muitas perspectivas para a gente de diálogos muito frutíferos, e eu espero que todos tenham gostado muito da tua apresentação, porque de fato eu me emocionei muito e gostei muito. Parabéns, Alexandra, parabéns pela colaboração muito enorme, obrigada. imensa ao Congresso, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Boa continuidade, gente. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, Alexandra, tudo de bom. Tchau, tchau.